O Bolsonaro parece que agora entendeu que governo não se faz na base da confrontação, da gritaria ou do xingamento, mas na criação de consensos. Foi isso que ele tentou naquela reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Esta reunião, que acabou concluindo por um pacto da governabilidade, ela ocorreu justamente um dia após aquelas manifestações bolsonaristas do domingo, e que para muitos não foi lá grandes coisas, porque ficaram aquém das manifestações estudantis do dia 15. Mas isto se torna irrelevante, porque o presidente acabou cedendo à razão em vez daqueles seus impulsos, que não estavam levando a muita coisa, e principalmente a muita crise. E crise com o Congresso, crise com o Supremo, crise com as universidades. Então o presidente agora humildemente pede paz. E claro que a sociedade vai lhe dar mais uma vez um crédito de confiança, porque a ninguém interessa a desestabilização, o desgoverno, principalmente neste momento em que a economia parece naufragar. Agora é preciso ter muito cuidado com o que foi acordado, por exemplo, lá naquela reunião do Palácio da Alvorada. Reforma da Previdência. Eles vão fazer aquela reforma que o Guedes está querendo, porque se for realmente será um retrocesso, e aquilo a economia vai responder também negativamente. E o governo Bolsonaro só tende a piorar em vez de melhorar. Recorde-se o exemplo lá do Macri na Argentina. O Macri, na verdade, só foi ter o seu prestígio, só caiu aquele seu prestígio depois do terceiro ano de governo. Ele, blindado por aquela mídia fabulosa, chefiada pelo Clarim, ele conservou 50% de prestígio, de popularidade até pouco tempo atrás. Mas aí a economia desandou e o homem ficou pendurado lá no pincel. E aí nós temos também as privatizações selvagens do Paulo Guedes, privatizando tudo, Petrobras, o Banco do Brasil e até os palácios presidenciais. Isso também vai levar a debacle. Veja o que ocorreu com Fernando Henrique, com aquelas privatizações que ele realizou naquele governo, que são assim um tantinho pequeno em relação ao que pretende o Paulo Guedes agora. E tem mais o seguinte, a sociedade não vai ficar paralisada. Já tem marcada para esta quinta-feira, dia 30, mais uma manifestação em favor das universidades. Eu não sei se a época, o momento é adequado para estas manifestações, mas é que realmente as universidades, os estudantes, os professores estão se sentindo pressionados para ir às ruas, para protestar contra essa política de desmanche das universidades, das pesquisas e dos seus principais institutos, como esse da Fiocruz, esta do IBGE, que sofreu cortes violentos na confecção do próximo censo. E o tal pacto de ontem, não é, daquela reunião do Bolsonaro com os presidentes da Câmara, do Supremo e do Senado, eles falaram em proposta de desenvolvimento, retomada do desenvolvimento.
Claro que aquele tipo de desenvolvimento oligárquico, que não contempla a inclusão social, os setores da população mais empobrecidos, nem menos os trabalhadores, porque toda a legislação aí, a partir do golpe contra Dilma, não teve outro propósito senão o de golpear os trabalhadores, os direitos sociais. Então o Bolsonaro vai governar sem um desenvolvimento inclusivo? Só na base desse desenvolvimento oligárquico, que só contempla as grandes empresas, os grandes bancos, os grandes negócios.